Boa noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Quem está livre do estresse hoje em dia? São pressões no trabalho, correria, trânsito caótico, imprevistos, cobranças da família. Atualmente, o estresse é visto como um problema de saúde pública e também econômico e social. No programa de hoje, vamos conversar sobre o estresse nosso de cada dia. Como lidar com as pressões do cotidiano e buscar o equilíbrio para bem viver. Para conversar sobre esse assunto conosco hoje, eu recebo o psicólogo Arthur Lobato. Boa noite, Arthur. Boa noite, Padre Márcio. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. No Conexões a primeira vez, mas no Horizonte Debate nos conhecemos e foi uma experiência muito bonita. Então, o senso comum floreia às vezes muito para falar do estresse. Do ponto de vista científico, médico, o que é o estresse? Bom, eu sou um psicólogo, né? Então tem que falar do olhar do psicólogo, né? Mas a gente, dentro da questão das neurociências, nós podemos abordar também essas questões que a gente chamaria de biológicas, né? Porque, na realidade, o estresse é uma reação do organismo, do indivíduo, frente a uma série de situações que podem envolver perigo, que podem envolver situações de conflito, que podem envolver situações que você tem que estar mais alerta, situações que podem envolver uma necessidade de você usar de uma energia que normalmente você não usaria. O estresse ele está presente no ser humano e acho que é um componente essencial para a nossa existência, que se nós formos na pré-história do homem, o homem primitivo ele tinha que estar muito atento, ele tinha que estar muito alerta, né? Porque o mínimo barulho de um galho significava um predador que se aproximava, a questão da comunhão com a natureza. Então, por exemplo, vem um raio, aquele medo que dá, o alerta que a primeira chuva dava, fazendo com que ele tivesse que ir para as cavernas. Ou seja, o ser humano é estressado, acho que desde a pré-história, né? Acho que a gente fala do mundo de hoje, que hoje é um mundo muito estressante, mas eu acho que era muito mais estressante. Desculpe interrompê-lo, porque há pessoas que afirmam categoricamente que o estresse é um problema da sociedade industrial e tecnológica. Bom, eu acho que, se a gente for pular da pré-história, então, para a Revolução Industrial, o que aconteceu é que com a Revolução Industrial e com o processo das máquinas, houve uma aceleração do ritmo de vida envolvendo a produção. Porque se nós somos seres definidos basicamente pela nossa família, pela nossa subjetividade, na idade adulta a nossa definição enquanto ser humano, enquanto ser, é através do trabalho, né? Nós somos aquele homo fabiens, né? O homem que trabalha, o homem que fabrica, né? E a Revolução Industrial, com a máquina, ela acelerou o processo de trabalho. Então, ela acelerou o ritmo de produção, acelerou a intensidade de como se faz essa produção, e isso trouxe reflexo sobre o corpo e a mente. Mas nós não podemos esquecer que o estresse ele faz parte de um componente básico do ser humano. Porque se a gente dar for resposta falar, ao meio ambiente. Isso, né? Mas o que é o ser humano, né? Esse ser maravilhoso, né? Olha quantas coisas nós somos, né? Emoção, razão, nós somos seres de ação e somos seres de repouso. E o estresse ele está ligado, dentro da questão da biologia, ao sistema parasimpático, né? Que o sistema nervoso central é o que é mais conhecido, mas nós temos também o sistema nervoso autônomo, né? O neurovegetativo. E dentro do sistema nervoso autônomo, nós temos duas constantes que são antagônicas e se complementam, que é o sistema simpático e o parasimpático. Então, quando você está sob pressão, tendo que exercer uma tarefa ou com a dificuldade, você tem que estar mais alerta, você tem que estar mais agitado. Então, é o sistema simpático. O que acontece com o parasimpático? Ele vem para diminuir esse processo. Então, é quando a gente vai almoçar, né, que o próprio cheiro da comida já começa a abrir o apetite. Quando a gente vai dormir, que a gente precisa de um ambiente mais tranquilo e escuro, né? Mas, então, esses dois componentes fazem parte do ser humano. E, no caso do estresse, ele é muito badalado hoje em dia, porque hoje essa palavra, né, até virou estresse, né, em português, né, com E no início e no fim. É uma palavra assim que, como no Brasil nós temos essa mania de pegar alguns conceitos científicos, conceitos que envolvem a saúde da gente, e qualquer coisa, estou estressado, estou estressado. Às vezes até um simples ato de irritabilidade, a pessoa diz que está estressada. Mas isso não caracteriza um estresse, né? Agora, no cotidiano, quais que seriam hoje
que o senhor aponta como as principais causas verdadeiras de um estresse? Eu aponto, acho que hoje o fator mais determinante do estresse é o mundo do trabalho. Por quê? Porque nós vivemos um mundo do trabalho onde nós, além das horas que nós trabalhamos fisicamente no espaço de trabalho, as novas tecnologias, através das mídias sociais, principalmente, possibilitaram que a gente tivesse um acesso muito grande à informação. E nós não podemos esquecer que muitas vezes na empresa você ganha um telefone celular, você ganha aí um iPad bonito, igual esse do senhor aí, mas para quê? Porque você tem que estar atento ao trabalho, aquilo vai te gerar mais trabalho fora do ambiente de trabalho. Esse tempo que você está trabalhando fora do ambiente de trabalho não é computado financeiramente e você vai acabando cedendo o seu tempo. Não se desliga do trabalho. Não se desliga do trabalho e você vai cedendo o seu tempo, que seria para o lazer, para a família, para os amigos, em função do trabalho. Agora, nós vivemos também numa sociedade muito competitiva, não? Com certeza. O conquistar o seu espaço na sociedade, na universidade, seu lugar no mundo hoje é mais estressante do que em outras épocas, não? É porque nós temos que ver o seguinte, isso que o senhor falou é uma questão cultural, mas é também uma questão econômica do modelo que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos esquecer que o modelo neoliberal prioriza realmente o individualismo, né? Porque essa questão do individualismo, ele vem da Revolução Francesa, do liberalismo, ou seja, eu, enquanto sujeito, sou alguém, e não apenas o rei que nasceu nobre, né? Eu que nasci pobre também tenho o direito de ser sujeito, né? Mas só que o liberalismo, na sociedade de hoje, competitiva, neoliberal, ela é competitiva por causa da relação capitalista que se exerce na condição de trabalho. Então, essa sociedade competitiva faz com que cada um tem que ser o primeiro. O senhor já pensou, o senhor que é professor e tudo, o senhor vai aluno, o senhor é professor de uma tese de mestrado lá, orienta 10 alunos. Ora, desses 10, alguém vai ter que ter uma nota menor. E se for um aluno que tirou 9,5 em 10? Não é um ótimo aluno? Não, claro. Mas ele vai se julgar pela nossa sociedade como o último, né? Porque certeza. O outro tirou 9,6, 9,7. No trabalho também, a ilusão que a pessoa nova tem e que nós que vamos ficando de cabelo branco, né? Ou às vezes perdendo o cabelo, né? Vamos aprendendo que a gente entra com muito gás na empresa, achando que a empresa vai reconhecer. E a gente vê que o processo capitalista não é um processo de reconhecimento, é um processo de sedução e descarte. Fora também a nosso estilo de vida que nós estamos vivendo. Nós, assim, preferimos optar por uma cidade verticalizada e que temos que usar o carro como meio de transporte, né? Eu ando de 11 e posso falar que para chegar aqui eu tive que vir de táxi, né? Que se eu tivesse vindo de 11, tinha que sair 2 horas antes lá de casa. Então, a falta de um transporte público eficiente, né? De um metrô eficiente, gera o estresse, porque você acorda mais cedo, aí você pega aquele trânsito, já fica cansado, aí já chega no trabalho, é muito serviço, já sai do trabalho com serviço, leva serviço para casa. Então, todo esse ambiente que nós vivemos gera o estresse, mas nós temos que saber administrar. Agora, tem um outro aspecto que me chama muita atenção, que é justamente o fato da autocobrança. Exatamente. Às vezes nós somos formados, seja por essa tradição ou por aquela, tradição de família, enfim, para nos exigirmos muito. Com certeza. Então, esta autocobrança nos esgota, nos estressa também, né? Exatamente, porque, veja bem, nós estamos falando, assim, é muito boa o que o senhor colocou, porque até agora nós estamos falando do sujeito ou do indivíduo frente a uma situação conflitante que vai gerar uma necessidade de uma energia e essa produção de energia é o que a gente chama de estresse, porque o organismo está mobilizando uma série de neurotransmissores, né, adrenalina, hormônios, né, que vão te fazer estar preparado, né? Isso é igual quando o animal vai dar o bote, né? Ele está num nível de estresse altíssimo. Elevado. Agora, o que acontece com o estresse, Padre Márcio? É interessante a gente pegar, por exemplo, esse elástico aqui. Vamos imaginar que o organismo é esse elástico. Então, esse elástico ele está feito sob medida para suportar uma tensão. O estresse é isso, é uma produção da tensão com um objetivo. O objetivo, quando eu tenho de fazer essa tensão no elástico, é que caibam mais objetos sobre esse elástico. Agora, qual que é a teoria certa do estresse? É que a partir do momento que acabou o perigo, a dificuldade, o conflito, a tarefa, esse elástico, que seria o organismo, voltaria à posição normal. Daí que vem a importância dos fins de semana, das férias, né? Que é onde nós podemos, assim,
Todo mundo fala, eu tenho que ir para a praia para desestressar. Mas o que acontece na nossa sociedade? Trabalho, família, pressões de tudo quanto é lado. Vai chegar um ponto que esse elástico aqui, por mais forte que ele seja, ele vai arrebentar. E quando esse elástico rebenta, é que a pessoa que foi estressado, tentando até o limite, e ela vai cair nas grandes síndromes que nós temos hoje, né? Que é o burnout, o esgotamento total, ou então no estado de depressão, porque ela esgotou, ela usou toda a sua energia interior. Nosso bloco está terminando. Já, o primeiro. Bem rapidinho. Quais são os primeiros sinais de que uma pessoa está sob estresse? A irritabilidade, né? Essa pessoa, pequenas coisas, gera um transtorno muito grande, ela não consegue ser educada, cordial com os outros, está tudo errado, e começa o quê? A descontar essa situação de irritabilidade, que é uma produção excessiva de estresse, nos outros. Aí o outro, como a gente diz, que recebe aquela patada, vai ter a tendência a descontar, né? Aí começa realmente uma reação em cadeia que muitas vezes, né, acaba então, em conflitos físicos, inclusive. Nesse sentido, o estresse pode afetar muito a vida da família. Com certeza. O marido que chega em casa com uma forte irritabilidade, sob estresse. Ele, vamos dizer assim, se altera, a esposa revida. Também já está vivendo uma irritabilidade, porque hoje a mulher trabalha, tem que ficar em casa, então estão os dois estressados. Aí vê o filho adolescente lá no sofá, no smartphone, pede ele para lavar um copo, ele não lava, pede ele para descer um livro lá, e os casal estoura e o filho fala, nossa, vocês dois são estressados, hein? Tá bom, por isso é preciso sensibilidade e via espiritual. Com certeza. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Com certeza. E você, já conhece a Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Se já contribui, fique atento, pois no dia 10 de janeiro você pode ser contemplado com um depurador, uma lavadora ou um micro-ondas. Acesse o site do santuário e saiba como participar. Por aqui, no programa Conexões, estamos conversando sobre o estresse nosso de cada dia. Se você tem andado muito estressado, que tal ir pela via espiritual e tentar buscar o equilíbrio? Diga o que você pensa sobre isso através do telefone 3469-2531 ou envie e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.